Boa noite. Boa noite. O Brasil tem alta de mais de 70% nos casos de dengue em relação ao ano passado. No Paraná, uma experiência inovadora. Mosquitos de laboratório freiam a proliferação do Aedes aegypti. Pelos parques nacionais do Centro-Oeste, queimadas controladas ajudam a evitar os grandes incêndios da seca. No Distrito Federal, a Polícia Militar Ambiental recaptura a cobra solta por engano. E 16 pessoas ficam feridas depois que um touro invadiu a arquibancada de um rodeio em Minas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson promete mais armas numa visita surpresa à capital da Ucrânia. Enquanto a situação em Kiev está mais controlada, soldados russos intensificam os ataques no leste do país. Na eleição francesa, o presidente Emmanuel Macron aparece tecnicamente empatado com a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. O cantor e compositor Gilberto Gil se torna imortal na Academia Brasileira de Letras. O Jornal Nacional começa agora. O Brasil registrou uma explosão de casos de dengue nos primeiros 3 meses do ano. A região mais afetada pela doença é o Centro-Oeste. É palma, campainha ou é no grito mesmo. Casa 15, Secretaria de Saúde. Olá, senhora, boa tarde. Do combate à dengue. Na guerra contra a dengue, vale de tudo para chamar a atenção dos moradores. Os agentes da Vigilância Ambiental vão de casa em casa para lembrar o básico. Água parada não pode, é criadouro de mosquito. A cidade com o maior registro de casos no Brasil é Goiânia. São mais de 22.500 casos, quase o dobro do registrado em todo o ano passado. Eu estou saindo de uma situação de muitos atendimentos de Covid, agora estou tendo a atender muita gente com dengue. A região Centro-Oeste é a que tem a maior incidência da dengue no país. São 561 casos para cada 100 mil habitantes. Quase 5 vezes o índice da região Sul, que aparece em segundo lugar. Na região Norte, o índice é de 117. No Sudeste, de 81. E no Nordeste, 49 casos a cada 100 mil habitantes. Até o fim de março, 70 pessoas morreram vítimas da dengue no país. A maioria em São Paulo, depois Goiás e Bahia. Em todo o Brasil, nos 3 primeiros meses deste ano, foram 258.917 casos de dengue. Aumento de 72% na comparação com o mesmo período do ano passado. E quase a metade de todos os casos que foram registrados ao longo do ano de 2021. A dengue atingiu em cheio a família da Erismar, em Brasília. Fomos 6 pessoas. Todo mundo pegou de uma vez? Todo mundo pegou de uma vez. Tudo de uma vez só. Parecia que o dengue saía e dava no outro, né? O vírus da dengue chegou aqui no Brasil por volta dos anos 80. Nesse tempo todo, os cientistas têm sido unânimes em afirmar que a melhor forma de prevenir a doença está ligada ao comportamento da população. E é muito mais simples do que desenvolver uma vacina. É só não deixar água parada dentro de casa. O professor da Universidade de Brasília, Rodrigo Gurgel, estuda parasitas há mais de 20 anos. Ele explica que a cada 4 ou 5 anos há uma explosão do número de casos. Depende do aumento do volume de chuvas e do relaxamento dos cuidados pela população. Por isso é importante essa campanha de educação e saúde, para conscientizar cada vez mais a população. Que aquele vasinho lá de planta, que a piscina, que a caixa d'água, que a calha, são locais de desenvolvimento do mosquito e eles devem ser vistoriados pela população. Porque por mais que tenha agente de saúde, né, não tem perna para chegar em toda a casa. Então a gente precisa fazer a nossa parte. A vigilante ambiental Rérica faz a parte dela, mas não pode lutar sozinha nessa guerra. Se a pessoa não eliminar o foco, não fazer com que ele nasça, não vai adiantar. Então a atitude é de todos. Só podemos combater o mosquito todos juntos. É isso, todo mundo já sabe que a melhor forma de combater um mosquito é não deixar a água parada. Mas no interior do Paraná, uma tecnologia inovadora também está obtendo bons resultados contra a dengue. A linha de produção vai do ovo até a fase adulta do mosquito. São milhões de Aedes aegypti criados para não gerar descendentes. Os ovos são recolhidos em armadilhas e levados para o laboratório. Quando viram larvas, são mergulhadas numa solução química que deixa os machos incapazes de procriar. A composição é um segredo industrial. Depois, já na fase adulta,
Os técnicos separam os mosquitos e descartam as fêmeas, porque são elas que transmitem a dengue e outras doenças, como zika e chikungunya. Os machos estéreis são colocados em baldes e soltos na natureza. Eles vão acasalar com as fêmeas selvagens, mas elas não vão produzir ovos. A fêmea copula uma única vez na vida. Uma vez que ela copular com o mosquito macho estéril, ela não vai ter descendentes. E assim, como a gente faz solturas semanais de mosquitos machos estéreis, a gente consegue reduzir gradativamente a população de mosquitos que estão na natureza. A tecnologia é israelense e foi aprimorada aqui no Brasil. A primeira soltura para valer começou em Ortigueira, interior do Paraná. Desde novembro de 2020, a cidade de pouco mais de 22 mil habitantes vem recebendo 1 milhão de mosquitos estéreis por semana. Os resultados animaram os pesquisadores e trouxeram alívio para a população. Ovos e larvas do Aedes aegypti praticamente sumiram dos bairros. A infestação do mosquito em Ortigueira caiu mais de 90%. E desde junho do ano passado, o município não registra nenhum caso de dengue. O projeto é uma parceria da Prefeitura de Ortigueira com uma empresa da região. Quando se fala de despesas com relação à saúde, quando a gente salva uma vida, o projeto já se tornou barato. Então aqui que nós estamos assim com essa redução, não tem dinheiro que se invista que possa dizer que é muito caro. A fábrica pode produzir até 4 milhões de mosquitos por semana, mas essa capacidade deve ser ampliada. A empresa negocia projetos com outras cidades do Brasil e até do exterior. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia e da vacinação. Assunto para o Bruno Tavares. Boa noite, Bruno. Boa noite, Juliana, Elter. Boa noite a todos. O Brasil registrou 88 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 661.270 brasileiros perderam a vida para a doença. De ontem para hoje foram 18.758 novos casos conhecidos. O total passa de 30.141.000. As médias seguem em queda. A de casos caiu 31% na comparação com 2 semanas atrás. São 20.833 por dia. A média de mortes tem redução de 35%. São 154 óbitos por dia. Agora, a vacinação. Entre os brasileiros com 5 anos ou mais, 80,93% receberam as 2 doses ou a dose única. A dose de reforço foi aplicada em 50,18% da população com 18 anos ou mais. Os estados que aparecem em verde escuro no mapa são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Juliana. Obrigado, Bruno. Bom domingo para você. Pelo Brasil, estudantes estão batalhando para recuperar o aprendizado que ficou para trás por causa da pandemia. Entre eles, alunos de escolas públicas de São Paulo. A preparação para o vestibular e para o Enem sempre mexe com os nervos dos estudantes. Desde o início da pandemia, a tarefa ganhou mais obstáculos. A aluna do 3º ano do ensino médio de uma escola pública, a Cristiane só pôde voltar para a sala de aula no fim do ano passado. Ela ainda conseguiu acompanhar as aulas online, diferente de muitos outros estudantes. Mesmo assim, diz que o aprendizado não foi o mesmo. São bastante coisas que a gente não viu nesses últimos 2 anos, que caem bastante em vestibulares. E a gente não tem muito conhecimento sobre isso. Tem muito aluno terminando o ensino médio preocupado com o conhecimento que ficou para trás nesses anos de pandemia. O coronavírus impôs mudanças e afetou os estudantes, principalmente os com pouco acesso à tecnologia ou dificuldades de adaptação às aulas remotas. O resultado é que um problema que já era crônico na educação se agravou. O coordenador do Grupo de Pesquisas em Avaliação Educacional da Universidade de São Paulo analisou os dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado, o SARESP. Em 2019, os alunos do 3º ano do ensino médio estavam com conhecimento em leitura atrasado em 3 anos. Na pandemia, em 2021,
A defasagem ficou entre 4 e 5 anos. Em matemática, o atraso passou de 4 anos em 2019 para de 5 a 6 no ano passado. Dos alunos que terminaram em São Paulo o ensino médio, 75% deles em leitura, 3/4, estavam abaixo daquilo que se considerava adequado para o término do ensino médio. Em matemática, 95% dos alunos estavam nessa situação. O diretor da escola diz que mudou o planejamento das aulas para preencher as lacunas de aprendizado dos estudantes. A formação de turmas de recuperação paralela em horário de contraturno, a formação de turmas menores de monitoria de estudos para dificuldades maiores que são identificadas. O Kaique tem até o fim do ano para colocar as matérias em dia e mandar bem no vestibular para Direito. Eu armei uma rotina em casa, assim que eu chego da escola eu já almoço, tomo um banho e já começo a estudar. Até umas 6 horas, depois eu relaxo um pouco, pego para fazer alguma atividade da escola, algum trabalho que os professores tenham passado. Nessa corrida contra o relógio, alunos e professores precisam de acolhimento e apoio, dizem os especialistas. Todo mundo está no mesmo barco, né? Então a gente precisa receber, acolher alunos, acolher professores e trabalhar em conjunto para que todo mundo consiga sair bem disso. O caminho para reverter essa questão é um caminho de priorizar a educação, aumentar o tempo dos estudantes nas escolas, encantar os estudantes para o ingresso na universidade, isso é fundamental. E por último é preciso pensar em políticas econômicas que deem condições para as famílias de manterem os seus jovens nas escolas de ensino médio e também no ingresso à universidade. A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo disse que implantou vários programas para ajudar na recuperação da aprendizagem dos alunos. Entre eles, a expansão do ensino integral e um programa que dá bolsa de R$1.000 a alunos de maior vulnerabilidade para combater a evasão escolar. Empresas brasileiras têm assumido um compromisso com um termo ainda pouco conhecido: neurodiversidade. Estamos em uma empresa neurodiversa. E se você não percebe nada de diferente, é porque essa é uma condição invisível aos olhos. A Sabrina tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Não gosta de lugares com muita gente, prefere trabalhar sozinha, o que não impede que ela ocupe um cargo de gestão. A gente tem debilidades, mas em compensação a gente tem superabilidades. No meu caso, eu sou muito boa em lógica e análise e detalhes e acabei me encaixando muito bem no cargo de programador. Então, de poder analisar vários números, um volume grande de dados, entender requisitos, procurar padrões e trazer isso de forma a construir coisas novas. Neurodiversidade ainda é uma palavra nova no mercado de trabalho. Debaixo desse guarda-chuva está quem teve um desenvolvimento neurobiológico atípico. Pessoas com TDAH, dislexia e transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Muitas vezes os neurodiversos não conseguem nem chegar perto de uma cadeira no escritório de uma grande empresa. A maioria desiste antes mesmo de participar dos processos seletivos, que dão muita importância à capacidade de se comunicar e de interagir com outras pessoas. Mas não são todas as funções que precisam disso. Algumas, aliás, exigem outras habilidades que eles têm de sobra. Existem várias áreas dentro de todas as empresas que precisam de pessoas que gostem e que façam bem a questão da rotina, de seguir padrão, né, de ter um foco, de ter memória, que é muita informação, muito detalhe. E nas pessoas com espectro autista, né, e algumas outras variáveis, tem essas características muito bem desenvolvidas. Essa consultoria faz o meio de campo entre empresas e pessoas com autismo. Capacita, encaminha para as vagas que têm mais a ver com o perfil de cada um e participa da integração do novo funcionário. O diretor diz que mais de 90% continuam nas empresas. Por que as pessoas permanecem? Porque elas se sentem acolhidas, né, nas suas necessidades. Se eu tiver uma situação que eu estou muito ansioso, e eu preciso fazer uma pausa um pouco mais alongada, meu chefe vai entender isso e tudo bem, né? É muito legal ter pessoas neurodiversas dentro da sua equipe, porque você vai ter uma equipe mais colaborativa, você vai ter uma empresa mais humanizada e você pode ter excelentes resultados com isso. É o que aconteceu na equipe em que o Felipe trabalha. Eu costumo fazer planilha
calibração de equipamento e também transporte de documentos. O que você acha bacana aqui? As pessoas são ótimas, a Daiane, a Fran, todo mundo. E os colegas também adoram o Felipe. Já são quase 4 anos juntos. Esse é o caminho, com certeza. É o caminho de conscientização. Você prepara um ambiente onde as pessoas estão abertas e querem receber a diversidade, né, positivamente. E aí você trabalhar na inclusão dessas pessoas. Sem dúvida nenhuma, a gente percebe os ganhos, inclusive, não só na produtividade como um todo, mas no engajamento das pessoas. As pessoas ficam felizes por ver que estão num ambiente inclusivo, que respeita e abraça a diversidade. A gente tem um trabalho, marca muito a gente ter independência, a gente ter autoconfiança, a gente conseguir se desenvolver de fato. No Fantástico de amanhã, você vai ver o drama de crianças e jovens que precisam reconstruir a vida depois de suas mães terem sido vítimas de feminicídio. A seguir, a captura da cobra Piton, que tinha sido solta por engano no Distrito Federal. O touro que invadiu a arquibancada num rodeio em Minas. Na Páscoa da inflação, o brasileiro está usando a criatividade para garantir o chocolate. No lugar do ovo tradicional, aí entram lembrancinhas, bombons. E tem gente ainda que partiu para a fabricação própria. Num supermercado inteirinho de chocolate, no último fim de semana antes da Páscoa, o corredor dos ovos só não está mais vazio porque aqui também ficam as embalagens para quem faz ovos e bombons em casa. Quanto mais a gente faz, mais a pessoa pede. É todo dia encomenda. Hoje eu tenho trocentas encomendas. Eu falei, gente, não sei se eu vou conseguir fazer tudo até... Porque todo mundo quer até quarta-feira, entendeu? Eu acho que o ovo assim pronto já era. No mês da Páscoa, essa rede de supermercados que vende principalmente chocolates não fecha, funciona 24 horas. Esse ano, por causa do dinheiro curto, eles já notaram uma diferença. O movimento mesmo só começou a crescer nos últimos dias. Aqui, o forte sempre foi vender chocolate para transformação, que são aquelas barras maiores que as pessoas usam para fazer ovos, bombons em casa. E essa deve ser a saída para a Páscoa de muita gente. Com o preço de uma barra, eu faço 6 ovos com uma barra. Então, daria para me comprar um só feito, entendeu? Então, a gente prefere fazer mesmo. Mesmo para quem não tem a disposição ou talento para fazer em casa, o ovo já não está tão atraente assim. Eu vou fazer uma cestinha mesmo para minha filha colocar uns bombons, dar na escola e só. Olha, é a Páscoa das lembrancinhas. Tivemos 2 anos de pandemia, tivemos as pessoas se endividando, os aumentos de preços sucessivos que tiveram, os salários que não acompanharam esses aumentos. A Associação Brasileira de Supermercados diz que os preços dos ovos subiram em média 12% em relação ao ano passado. Nas lojas de São Paulo, o aumento chega a até 40%. E isso ajuda a explicar uma expectativa de apenas 5% de crescimento nas vendas nacionais, mesmo com um cenário mais favorável. Com 3 filhos esperando o coelhinho da Páscoa chegar, a Patrícia está usando a criatividade para não decepcionar as crianças. A cestinha dele está meio vazia esse ano, mas a opção de ovinhos, porque o ovo grande assim não dá para levar muito. É essa a opção de ovo menor, que aí junta, ou então a caixa de bombom, que a gente faz uma cestinha, um saquinho de presente em casa, né? Aí a gente vai inventando aí, né, para a criançada não ficar sem. É que tá caríssimo, né? O cacau, matéria-prima do ovo da Páscoa, tem batido recorde de produção na Bahia. O cultivo se expande para várias regiões do estado. Protegidos do sol pela Mata Atlântica, os pés de cacau crescem no sul da Bahia. O sistema de lavoura associada à floresta, chamado de cabruca, atravessou os séculos e ainda é responsável por 80% da produção do estado. Segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, o modelo ajudou a preservar 8% da floresta no sul baiano. São 420 mil hectares distribuídos em mais de 80 municípios. No oeste baiano, uma nova técnica tornou capaz de se produzir cacau num sistema que não exige sombreamento. Cada muda vem com um QR Code que rastreia a planta desde a produção até a colheita. Aqui no Cerrado há uma quebra de paradigma, na verdade, né? A gente está trazendo uma muda já que tem uma adaptação, que ela está pronta para poder ser plantada até a pleno sol. Nunca pensei em produzir cacau numa região que se dizia inóspita para a produção de cacau.
No ano passado, a Bahia produziu mais de 140 mil toneladas de amêndoa de cacau, um aumento de 40% em relação a 2020. O aprimoramento na produção aposta também na educação. Centros estaduais de educação profissional de 3 cidades baianas implantaram fábricas-escola. As expectativas aqui são amplas, né? Porque estamos na cidade realmente cacaueira. E o curso técnico, ele nos ajuda a isso e a gente tem muita expectativa de realmente conseguir um emprego nessa área do cacau. Dá para trabalhar nisso aqui na nossa região. O cacau que sai da Bahia atravessa fronteiras. Num dos principais concursos internacionais de cacau de excelência em Paris, 2 produtores baianos foram premiados. Um deles com medalha de ouro pela variedade Catongo, de amêndoas claras e notas de caramelo. O Brasil é o 5º consumidor de chocolates do mundo e é um mercado que só faz crescer. O setor de processamento de cacau no Brasil prevê para este ano um crescimento de 5%. Nesta rede de lojas que comercializa chocolates de fabricação própria, as vendas subiram mesmo na pandemia. Gira em torno de algo de 40% a 50% que nós aumentamos as nossas vendas. No centro-oeste do país, parques nacionais estão adotando uma técnica para prevenir grandes incêndios que causam muitos prejuízos na seca. Tem fumaça e fogo em vários pontos do Parque Nacional das Emas, em Goiás. Mas desta vez é o chamado fogo bom. Um fogo não utilizado para produção, que é abertura para limpeza de pasto ou abertura de roçado, mas é um fogo utilizado para conservação. Desde a década de 1990, os brigadistas fazem aceiros no parque. Grandes faixas de vegetação são retiradas para evitar que os incêndios se espalhem. E mesmo com todos esses cuidados, as chamas saíram do controle no ano passado e queimaram 28 mil hectares da área de preservação. Esse ano, pela primeira vez desde a criação do parque, os especialistas em fogo do Instituto Chico Mendes estão testando uma técnica para evitar os grandes incêndios. É a chamada queima prescrita. O fogo faz parte do ciclo natural do cerrado. O calor ajuda na germinação das sementes, mas ele precisa vir na hora e no lugar certos. Os 130 mil hectares do parque são divididos. Desse modo, fica mais fácil diminuir a biomassa, capim, folhas e galhos secos que se acumulam pelo chão. A gente está dividindo o parque em áreas menores e queimando na época correta, onde o efeito do fogo é menos danoso, tanto para os bichos como para a vegetação. Os brigadistas medem temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento. A gente mediu aqui uma velocidade média de vento de 2,8 km por hora. Vento fraco é um vento bom, onde a gente vai ter um fogo com um nível de segurança, né, adequado a essa atividade. Depois seguem em quadriciclos e caminhonetes e vão pingando o fogo na vegetação. A área de testes engloba 40 mil hectares do Parque Nacional das Emas. O Patrimônio Mundial Natural da Humanidade abriga quase 20 espécies de mamíferos e mais de 800 espécies de aves, além de uma grande diversidade de plantas. Na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde no ano passado os incêndios criminosos destruíram 36 mil hectares, helicópteros levam as equipes para os lugares de difícil acesso para fazer o trabalho de prevenção. Os pesquisadores vêm ajudando bastante a gente, né, a desmistificar essa utilização do fogo como ferramenta de manejo ecológico. Os indicativos são mesmo de que as queimas prescritas causam menos dano à vegetação. Na verdade, ela produz até diferentes ambientes que propiciam uma maior biodiversidade local.
Depois de 8 dias de buscas, bombeiros encontraram o corpo de mais uma vítima das chuvas no sul do estado do Rio. Yasmin, de 8 anos, a mãe e 5 irmãos morreram soterrados na comunidade de Ponta Negra, em Paraty. Outro irmão segue internado em estado grave. Bombeiros ainda procuram 3 desaparecidos na Ilha Grande. Ao todo, 18 pessoas morreram no temporal da semana passada. Hora da previsão do tempo, que traz alerta de altas temperaturas para as regiões norte e também centro-oeste do país neste domingo. Em São Paulo, Marcelo Pereira tem as informações para a gente. Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem? Oi, Elter, tudo bem? Boa noite para você, boa noite também para a Juliana e boa noite também para os nossos amigos e amigas de casa. Bom, pessoal, como estamos no começo do outono, ele ainda carrega as características do verão, por isso o calorão. Em algumas capitais, por causa da umidade em alta, as temperaturas podem ser ainda maiores. É o caso de Cuiabá, que vai marcar amanhã 38 graus, com sensação térmica de 43. Boa Vista com 35, para quem está em Belém e Palmas, 34 graus. Amanhã não tem previsão de chuva nas seguintes áreas. Para essa parte aqui de Mato Grosso do Sul, passando por toda essa área central de Mato Grosso, norte de Goiás, sul do Tocantins, norte de Minas, quase toda a Bahia, para quem está aqui no Sergipe, Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina. Capitais que vão estar nessa condição de calorão e nada de chuva. Destaque para Salvador, que marca amanhã 32 graus, Aracaju com 30, Porto Alegre com 28. Em outras regiões, o sol também brilha, mas a chuva vem logo à tarde. É o caso de Goiânia, que vai marcar amanhã 33 graus. Para quem está em Macapá com 32, Rio Branco os mesmos 32, 31 para Manaus e também para você que está em Natal, Floripa só com 25 graus. Por isso, os alertas de temporais estão valendo. Para você que está aqui no Amazonas e parte de Roraima, depois do Amapá, passando pelo Pará, até chegar aqui no Maranhão, do Maranhão até o Ceará. Chuvarada que pode vir acompanhada de raios e muita ventania. Para quem está em Fortaleza, Belém, São Luís, Manaus e Macapá, com acumulados entre 40 e 25 milímetros. E essa chuva aperta e muito, de amanhã até segunda-feira. Para quem está em São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul e Chapecó em Santa Catarina, com 60 e 50 milímetros na segunda-feira. O domingo começa nublado em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo com 26 graus e amanhã com algumas pancadas de chuva. No Rio com 27 e 15 milímetros. Aí até a próxima quarta-feira, calorão no Rio. São Paulo, por conta da chegada de uma frente fria, vai marcar só 25 graus, mas na terça-feira vai bater 30. Por isso, é bom todo mundo ficar bem alerta. Eu volto com vocês, Elter e Juliana. Boa noite, bom domingo. E fico alerta aí, principalmente para essas regiões que vão enfrentar os temporais, né, Marcelo? Obrigado e bom domingo para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Polícia Militar do Distrito Federal recapturou a cobra Piton, solta por engano pelos próprios policiais numa área do Cerrado na quarta-feira. A espécie nativa da Ásia foi confundida com uma jiboia. Hoje, um ciclista ligou para a polícia dizendo ter visto o animal na mata. Depois de 5 horas de buscas, a serpente foi encontrada. Segundo a PM, a cobra, de aproximadamente 2 metros, aparentava estar saudável e foi levada à sede do Batalhão Ambiental, onde vai ficar por enquanto. Apesar de não ser venenosa, especialistas dizem que a Piton pode causar um desequilíbrio ambiental no Cerrado. Um touro invadiu a arquibancada num rodeio ontem à noite no interior de Minas Gerais. 16 pessoas ficaram feridas. O touro estava na arena do rodízio do rodeio em Patrocínio quando pulou para a arquibancada. Uma parte dos feridos foi atingida pelo animal, a outra se feriu no tumulto. Um adolescente de 12 anos e uma mulher de 51 anos sofreram fraturas e passaram por cirurgias. A empresa responsável pelo rodeio disse que a estrutura foi vistoriada e liberada pelo Corpo de Bombeiros. Depois de 2 anos, as escolas de samba do Grupo Especial do Espírito Santo voltam a desfilar esta noite. O repórter Mário Bonella está na passarela do samba lá em Vitória e tem as informações para a gente. Boa noite, Bonella. Carnaval de volta no Espírito Santo. Que bom, né? Boa noite, Elter. Olha só, e é um clima de muita expectativa aqui no Sambão do Povo, como é chamada a nossa passarela do samba. É uma noite de reencontro, né? Das escolas de samba com o público. Afinal,
Ano passado não teve desfile, por causa da pandemia. Este ano seria em fevereiro, mas foi preciso adiar novamente e, enfim, chegou a noite tão esperada. 7 escolas vão passar aqui pela avenida, cada uma tem 1 hora e 2 minutos para atravessar os 388 metros do Sambão do Povo. Ao todo serão quase 8.000 passistas. Os carros alegóricos já estão na concentração. Daqui a pouquinho, às 10 da noite, a primeira escola começa a desfilar. E o desfile só deve terminar amanhã de manhã. Pelo 4º ano seguido, a TV Gazeta, afiliada da TV Globo, vai transmitir o desfile para o Espírito Santo, logo depois do Big Brother. Quem quiser também pode acompanhar pelo g1.com.br/es. Então é isso, viu? Noite de samba, noite de alegria, o desfile das escolas voltando aqui em Vitória. O espetáculo do carnaval, o pessoal ansioso, esperando para ver as escolas aqui. Elter e Juliana. Aproveite por nós, Bonella. E você vai ver a seguir a visita surpresa do primeiro-ministro britânico à capital da Ucrânia. A influência da guerra na eleição presidencial da França. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido da Advocacia Geral da União para proibir a suspensão de aplicativos de mensagens em casos de descumprimento de decisões judiciais. A ação da AGU foi apresentada em março, depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do aplicativo Telegram no Brasil, por não cumprir ordens judiciais. Decisão que depois foi revogada porque o Telegram atendeu às determinações. A ministra Rosa Weber entendeu que o pedido da AGU era inviável por questões processuais e considerou que a intenção da AGU, na verdade, era usar o pedido para contestar a decisão de Alexandre de Moraes tomada no processo em que bloqueou o Telegram. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez hoje uma visita surpresa a Kiev e prometeu mais armas ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O governo ucraniano elogiou o premier britânico por ser o primeiro líder do grupo que reúne 7 dos países mais industrializados do mundo a visitar a Ucrânia desde o início da guerra. E mandou uma mensagem ao resto do planeta. Sejam corajosos, como Boris Johnson e os ucranianos. Os ucranianos mostraram a coragem de um leão. E quem deu o rugido foi Volodymyr Zelensky, destacou o líder britânico. Boris Johnson prometeu mais armas de defesa à Ucrânia e mais sanções para a Rússia. Zelensky agradeceu e cobrou dos outros países democráticos ocidentais. É hora de um embargo completo à energia russa. A outra visita a Kiev, divulgada um pouco antes, foi a do primeiro-ministro da Áustria. Karl Nehammer disse que toda a União Europeia está pronta para adotar novas sanções até que a guerra acabe. As visitas de líderes estrangeiros a Kiev, o anúncio da União Europeia de que vai reabrir a embaixada na capital e a intenção da Itália de fazer o mesmo são sinais de que a situação na cidade está mais calma. Mas o mesmo não se pode dizer do leste do país. A ofensiva russa é intensa e deve piorar ainda mais nos próximos dias. Zelensky vem avisando, vai ser uma batalha difícil. Imagens divulgadas neste sábado mostraram o desespero, logo depois de um míssil atingir a estação de trem de Kramatorsk, na região de Donetsk. O cavalinho ensanguentado no chão indica que crianças estão entre as 52 vítimas. Foram 8 no total. Na vizinha Luhansk, as autoridades mandaram os civis fugirem imediatamente. Neste sábado, só cerca de 4.500 pessoas foram retiradas de cidades sitiadas através de corredores humanitários. O medo também chegou ao sul. Em Odessa, cidade-chave no plano russo de dominar toda a costa do Mar Negro, um toque de recolher noturno vai até segunda-feira. Aos poucos, o mundo vai descobrindo o que sobrou de cidades que chegaram a ser ocupadas pela Rússia, antes de serem retomadas pelas forças ucranianas. Depois de Bucha, Makariv, também nos arredores de Kiev. Segundo o prefeito, 132 corpos de civis também foram encontrados em valas comuns e nas ruas. Enquanto isso, o YouTube bloqueou o canal Duma TV, que transmite sessões da Câmara Baixa do Parlamento Russo por violar os termos de uso. Autoridades russas ameaçaram retaliar.
Astros do esporte, cinema, TV e música conquistaram a solidariedade global numa campanha nas redes sociais. Precisamos que todos prestem atenção e se envolvam no que está acontecendo diante dos nossos olhos, apelou a apresentadora Oprah Winfrey. O resultado? Mais de 10 bilhões de euros para ajudar as vítimas da guerra de Vladimir Putin. Os franceses vão amanhã às urnas numa eleição em que o presidente Emmanuel Macron tenta conquistar um segundo mandato. O enviado especial a Paris, Pedro Vedova, mostra por que a guerra na Ucrânia vai influenciar no resultado. É difícil acusar o presidente francês de não ter tentado. Emmanuel Macron falou 25 vezes com o presidente da Ucrânia. Se encontrou com Volodymyr Zelensky em Kiev, em Bruxelas também. E no mesmo período, o presidente da França teve pelo menos 17 telefonemas com Vladimir Putin. Ele e o presidente russo defendem uma nova arquitetura de segurança entre a União Europeia e a Rússia. Macron diagnosticava uma morte cerebral na OTAN. O presidente francês deixou claro no Parlamento Europeu que não são os americanos que vivem ao lado dos russos. Ele vem pedindo uma espécie de exército da União Europeia. Todos os principais candidatos franceses defendem uma independência militar maior. O líder da esquerda mais radical prometeu tirar a França da OTAN. Jean-Luc Mélenchon acha maligna a hegemonia dos Estados Unidos. A nova estrela da extrema-direita francesa declarou que a aliança militar deveria ter desaparecido com o colapso da União Soviética. Éric Zemmour disse que a Rússia precisa ser respeitada, que as reivindicações russas são legítimas e que sonhava com um Putin francês. O principal sobrenome da extrema-direita concordava. Marine Le Pen disse que a Ucrânia pertence à esfera de influência russa. Ela pôs no programa de governo uma foto com Putin, que tinha articulado um empréstimo de 9 bilhões de euros ao partido dela. O presidente russo vê na França um negociador importante. Macron enfrentou o mesão para pedir à Rússia distância da Ucrânia. Antes da guerra, quando as tropas russas ainda estavam na fronteira, ele voltou de Moscou narrando promessas de Putin de que os militares seriam retirados. E o resto é história. Depois da invasão, Macron contou que houve uma duplicidade. Mas a maratona não foi em vão. O presidente francês chegou a subir nas pesquisas. E os rivais ajustaram o discurso. O candidato mais à esquerda explicou a posição. Discordar da OTAN não significa concordar com a Rússia. A extrema-direita mais radical condenou a invasão. Éric Zemmour disse que não aceitaria refugiados ucranianos, mas depois disse que só não daria asilo a refugiados árabes. O homem que dizia sonhar com Putin francês acordou em queda livre nas pesquisas. Marine Le Pen tinha se recusado a participar de um abaixo-assinado da extrema-direita com críticas a Putin, mas acabou denunciando a invasão como indefensável. Ela disse que o presidente russo não é mais o mesmo. A guerra na Ucrânia continua, mas a campanha política aqui na França terminou de ontem para hoje com a lei do silêncio. As pessoas vieram para as ruas protestar, pressionar por mudanças. As pesquisas apontam que Emmanuel Macron e Marine Le Pen estão empatados tecnicamente em primeiro lugar. Ela acabou transformando uma crise em oportunidade, argumentando que as sanções contra a Rússia aumentam o custo de vida aqui na França. A inflação é a principal arma dela contra o presidente. Macron lamentou que a diplomacia tirou 6 semanas de campanha. O homem conhecido pela ambiguidade teria mais tempo de explicar que, pelo menos sobre a OTAN e a Rússia, não foi ele que vacilou. Morreu aos 107 anos a secretária do industrial alemão Oskar Schindler, que ajudou a salvar centenas de judeus durante o regime nazista. A notícia foi divulgada pelo jornal The Times of Israel. Cabia a Mimi Reinhardt elaborar as listas de trabalhadores judeus do gueto de Cracóvia, na Polônia, convocados para trabalhar na fábrica de Schindler. Esse recrutamento salvou cerca de 1.300 judeus da deportação para campos de extermínio nazistas. Uma das artistas mais importantes do modernismo brasileiro, a Maria Martins, ganhou uma exposição no Instituto Casa Roberto Marinho, no Rio. 2 corpos unidos no encaixe improvável de um encontro. Como se um casal pudesse sentir ao mesmo tempo atração e repulsa, embate e desejo. A dualidade humana retorcida em bronze na obra O Impossível é uma das mais simbólicas da produção de Maria Martins. Em 4 versões, a maior das esculturas mede quase 1,80 m de altura, com as figuras femininas sempre mais altas e imponentes do que as masculinas, num claro sinal de inversão de poder.
Mesmo sem nunca ter pisado na Amazônia, a floresta foi parte importante da produção da artista. Maria Martins se informava por textos e imagens para criar figuras mitológicas, trazendo à tona a inquietação do feminino e da sexualidade. Obras onde humanos, animais, vegetais se confundem no exagero do olhar surrealista. A exposição Maria Martins, Desejo Imaginante, é a maior mostra dedicada à obra de Maria no Rio de Janeiro, com 45 trabalhos entre esculturas e gravuras. Tudo foi produzido entre as décadas de 1940 e 1950. A mineira Maria Martins nasceu em Campanha em 1894. Se casou 2 vezes. O segundo marido era o diplomata Carlos Marins e, por isso, durante muitos anos, ela viveu fora do Brasil. Maria Martins era conhecida como a escultora dos trópicos e teve maior reconhecimento quando se mudou para os Estados Unidos. E o marido dela era um dos principais embaixadores do governo Vargas, né? Então, e houve, por exemplo, toda a articulação entre Brasil e Estados Unidos na política da boa vizinhança, e ela era a embaixatriz, né? Ela que inaugura o pavilhão do Brasil na Feira de Nova York, que foi um prédio revolucionário do Lúcio Costa e do Niemeyer. Maria Martins desafiou a moralidade da época ao esculpir o erotismo e expor o desejo feminino. A artista enfrentou a rejeição do meio artístico e chegou a ser classificada como obscena pela crítica especializada. O reconhecimento foi tardio de uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo. Aqui no Brasil, achavam a arte dela estranha, constrangedora e discrepante de tudo que se fazia. Maria Martins levou o Brasil para o cenário de arte internacional e nos deixou um legado que até hoje provoca reflexão. Ela mistura essa parte do folclore com a parte do retrato do feminismo. Achei muito interessante. É muito original, né? Muita força e muito contemporâneo com todas essas questões de natureza que a gente está vivendo. Ela faz esse resgate, que é uma questão do modernismo na época, né? Mas de uma forma muito especial, né? A seguir, os gols do sábado. A posse de Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras. Começou hoje a Série A do Brasileirão. Hora dos gols de sábado. Depois do ataque pela direita, o Wellington Rato pegou bem na bola e fez 1-0 para o Atlético Goianiense em cima do Flamengo. E no escanteio, o Bruno Henrique subiu mais do que todo mundo para empatar. Atlético 1, Flamengo também 1. Fluminense e Santos, o primeiro jogo da competição, terminou empatado em 0-0. Mesmo placar de Ponte Preta e Grêmio pela segunda divisão. Chapecoense e Ituano, adivinhem? Empate, claro, mas com gols. Ailon marcou para o Ituano e Derek para a Chapecoense. Final, 1-1. O Sport venceu o Sampaio Corrêa com gol do Vanegas de cabeça, 1-0. E hoje teve decisões de estaduais. O Brasiliense empatou em 1-1 com o Ceilândia. Como tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, conquistou o campeonato do Distrito Federal. A história no Sergipano foi muito parecida. O Sergipe havia ganhado do Falcon por 2-1 no jogo de ida. Hoje, 1-1 e título estadual para o Sergipe. Parabéns, pessoal! Amanhã, o Esporte Espetacular fala sobre o início das séries A e B do Brasileirão e traz muitas outras atrações. Gilberto Gil é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Um dos maiores mestres da música popular brasileira tomou posse ontem. Gil passou a ocupar a cadeira de número 20. Os salões do Petit Trianon, na Academia Brasileira de Letras, se encheram de grandes talentos da cultura brasileira para prestigiar Gilberto Gil. A academia não pode ser somente um receptáculo da cultura, tem que ser uma difusora da cultura também, né? Quando eu cheguei aqui hoje para a cerimônia, uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi Gil, exatamente, né? Eu quase desmaiei de emoção. A academia está ampliando a sua visão sobre a diversidade cultural do Brasil
e está trazendo para dentro dela quem melhor representa. O Gil é um poeta, um grande poeta, e trouxe a cultura afro para a música brasileira. A academia é uma instituição que não faz política, mas defende valores. Gil abriu o discurso de posse agradecendo o pai e a mãe. Sou filho de uma professora primária, Claudina, e de um médico, José Gil Moreira. A eles devo o meu amor às letras e à música. Foi de minha mãe que ganhei o meu primeiro violão em 1961. Ela também leu com paciência de mestra experiente meus versos inspirados em leituras de Castro Alves, Gonçalves Dias, Olavo Bilac, e comecei a escrever aos 17 anos esses primeiros versos. Tive a sorte de ter pais carinhosos que me educaram para não ter medo de enfrentar os desafios que a vida fatalmente nos impõe. A imagem de meus pais está comigo nesta noite e sua memória é para mim uma bênção. Em seguida, lamentou a desvalorização da cultura no atual governo e foi aplaudido. A Academia Brasileira de Letras é a casa da palavra e da memória cultural do Brasil. E tem uma responsabilidade grande no sentido de fortalecer uma imagem intelectual do país que se imponha à maré do obscurantismo, da ignorância e da demagogia de feição antidemocrática. Poucas vezes na nossa história republicana, o escritor, o artista, o produtor de cultura foram tão hostilizados e depreciados como agora. Há uma guerra em prol da desrazão e do conflito ideológico nas redes sociais da internet, e a questão merece a atenção dos nossos educadores e homens públicos. A ABL tem muito a contribuir nesse debate civilizatório. Gil falou de suas inquietações de menino, que nunca deixaram de existir. Contemplo desta tribuna o menino que fui e me espanto. A curiosidade e algumas interrogações daquela época permanecem vivas em mim. Sempre procurando acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias, no que elas possam contribuir para o bem de todos, costumo me perguntar: o que será do Brasil em meio a esse mundo de pandemias e guerras? Que destino aguarda a Amazônia? O que os políticos estão fazendo para acabar com a fome e o analfabetismo? Quando conseguiremos alçar a tão sonhada independência, alcançar a tão sonhada independência científica e tecnológica? Até quando o Brasil será o país do futuro de Stefan Zweig? Não tenho respostas ou verdades consolidadas, nem sei se as terei um dia. Procurei, junto com alguns brilhantes companheiros de geração, colaborar para que o Brasil fosse respeitado e amado mundo afora. Participei de movimentos culturais como a Tropicália, que continua dando frutos por aí. E quem estava esperando que Gil cantasse, ele cantou, clamando por esperança quando voltou a falar sobre o período de escuridão que vivemos no Brasil. Apesar dos tempos politicamente sombrios que vivemos, aposto na esperança. Contra a treva física e moral, que haja ao menos a chama de uma vela, até chegarmos a toda a luz do luar. Permitam-me recordar: se a noite inventa a escuridão, a luz inventa o luar, o olho da vida inventa a visão, doce clarão sobre o mar. Essa é nossa aposta na vida e na alegria. Na cerimônia, Gilberto Gil recebeu o tradicional colar e o carinho da atriz Fernanda Montenegro, recentemente empossada na academia. A espada das mãos do escritor Arnaldo Nisquier
cineasta Cacá Diegues entregou o diploma ao novo imortal, que teve a obra apresentada pelo poeta Antônio Carlos Sequim. O acadêmico ressaltou o amor de Gil por Flora, sua mulher e grande inspiração. Flora, cantada e encantada por Gil, ganhou seu companheiro de estrada. E nós ganhamos esta canção. Com as luzes apagadas, um trecho da música foi tocado no salão. Pelo reino do teu nome. Gilberto Gil canta e compõe músicas que exaltam poeticamente a nossa mais pura brasilidade e diversidade cultural. Ele foi do sertão ao mar. O artista, em 60 anos de trajetória, soube explorar bem toda a musicalidade que existe na língua portuguesa. Ele sempre foi muito de enaltecer a nossa cultura, né? A nossa origem, a língua portuguesa. Ele é essa pessoa que resiste através da letra, através da música, através do Brasil, né? Uma pessoa que ama o Brasil como ninguém. Prestes a completar 80 anos de idade, com 60 discos gravados, Gil entra para a ABL acreditando no poder da academia para ativamente defender a cultura no país. Ele puxou o pai dele foi vereador, ele foi secretário, o Gil foi secretário de Cultura em Salvador, o Gil foi vereador na Prefeitura de Salvador, o Gil foi ministro da Cultura. O Gil, isso tudo sempre com, ali a proteção dele sempre foi a música, né? O porto seguro dele é a música. Ele gosta de conversar, falar e debater. É como se a gente entendesse que ele construiu isso, né? Ele construiu esse momento através da sua obra, do amor que ele distribuiu através da sua obra para o Brasil. A ABL adentra a cultura popular com maestria. Gilberto Gil é esse representante. Em toda a poesia brasileira existe a música e Gilberto Gil dá essa conotação imprescindível para tudo que somos. Nos sentimos acadêmicos. Viva Gil, viva a ABL. Declaro empossado na cadeira número 20 o acadêmico Gilberto Gil. É uma honra para todos nós brasileiros termos um artista como Gil. É um viva para o Gil que sempre joga luz para o nosso país. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite, obrigada. Boa noite e ótimo domingo para você. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Atlético Goianiense e Flamengo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas informações da equipe do Atlético Goianiense e também as últimas notícias da equipe do Flamengo. O Atlético Goianiense, atual campeão goiano, chega motivado depois de golear a LDU no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Já o Flamengo chega pressionado pela atuação da equipe nas últimas partidas. Então, se você é torcedor do Atlético Goianiense ou torcedor do Flamengo, já faça um convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos